Agricultura BR agora fala sobre café, café que teve recorde de exportações de embarques brasileiros no último mês de abril. Agora os números foram apresentados recentemente pela Secretaria de Comércio Exterior e nós vamos falar um pouco a respeito deste tema, porque se nós olharmos os dados ali que foram colocados, mostra que o Brasil exportou, inclusive, para países produtores de café. O que está acontecendo no mercado é o que nós vamos conversar agora com Eduardo Carvalhais, que participa ao vivo conosco pela internet, aqui no canal do Boi. Carvalhais, obrigado por mais uma entrevista, por estar aqui conosco mais uma vez. E teve uma característica talvez um pouco mais distinta, né, que já tinham aparecido esses países em outras oportunidades, mas um grande volume de café e atingindo países produtores de café. Como que podemos ter uma leitura a respeito deste fator? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Olha, realmente, os números foram muito bons das exportações. Boa tarde. Carvalhais, boa tarde. Está me ouvindo, Carvalhais? Boa tarde. Os números de exportação brasileiras foram muito bons realmente em abril, como já vinham sendo nos 3 meses anteriores deste ano de 2024. A verdade é que já está claro que nós, com mais as exportações de maio e junho, nós vamos atingir o nosso recorde histórico de importação em ano safra. O último foi no 2021, com 45 milhões e meio, e nós devemos ultrapassar isso aí. As novidades, como você falou, são, primeiro, nós estamos exportando mais café também para outros países produtores de café, concorrentes importantes nossos, como Colômbia, Vietnã, e também aumentamos as nossas exportações para a China, que é um novo mercado que vem crescendo. Agora, outra coisa que chama atenção é que as nossas exportações de Conilon robustas são recordes. Nós estamos ainda em abril, faltam as exportações de maio e de junho para fechar o ano safra, e nós já ultrapassamos em 38% o nosso recorde anterior de embarque de Conilon em ano safra, que foi no ano de 2021. Esse é o grande diferencial. A outra coisa que chama atenção também que o mercado continua firme, apesar das exportações do Brasil estarem em volumes tão bons. Por quê? Porque os nossos concorrentes não conseguem nos acompanhar nas exportações. Nós devemos estar avançando em mercados de outros produtores de café e o mundo mostra que continua precisando bastante do café brasileiro. Não se ouve falar em formação de estoques maiores em nenhum lugar. Os estoques de café certificado de Nova York são simbólicos, perto do total consumindo no mundo, que está aí em torno de 180 milhões de sacas, né? E isto mostra que, apesar dos embarques brasileiros fortes, o mundo continua precisando de café, não consegue formar estoques, e também confirma que o nosso consumo mundial vem crescendo. Os americanos confirmam isso, aí nessa semana a BIC divulgou os números brasileiros mostrando que o consumo continua crescendo aqui no Brasil. A China vem se tornando aos poucos um consumidor importante. O consumo da Indonésia e no Vietnã, que são 2 países produtores, cresce também, dificultando um pouco as exportações deles. Enfim, o consumo vai bem. A produção de café sofre muito com esses eventos climáticos extremos, né, que continuam. Nós estamos apreensivos agora com a chegada do Laninha no segundo semestre, mas os números desse ano safra 23, 24 prometem serem recordes realmente. O número exato nós vamos saber só no final de junho. Carvalhais, e como que esse volume de embarques maior, né, tão maiores do que em anos anteriores, como é que ele está influenciando? Porque ele influencia diretamente estoque de passagem no Brasil e como que ele influencia formação de preço no mercado interno? Pois é. O mercado interno tem sofrido para comprar café. Nós não podemos esquecer que o maior comprador de café brasileiro é o Brasil. Nós somos os 2º maiores consumidores de café do mundo e consumimos quase que exclusivamente café brasileiro. Muito pouca coisa que é importada, alguns cafés exclusivos, com cafés gourmets especiais, mas é muito pouca coisa perto do total consumido no Brasil. E os nossos indústrias estão sofrendo com isso, porque nós exportamos muito. Exportamos o Conilon forte, como eu disse, já passamos 38% do último recorde lá em 2021,
E o conilon hoje é muito importante no consumo interno brasileiro do café tradicional. Tudo isso tem dificultado. Agora está entrando uma safra nova, os cafés estão quebrando na colheita, quebrando o que a gente fala na renda, na hora de beneficiar o café. Tudo isso nós vamos ver. E nós também devemos chegar lá no final de junho, no final deste ano, safra 2023, 2024, com os estoques zerados. É o que se imagina, se você juntar nossas exportações, que vão passar pelo andar da carruagem aí dos 45 milhões de sacas, somar com o nosso consumo interno, você vai ver que não há jeito de sobrar café. Então nós, de novo, na safra 24, 25, que começa em julho próximo, nós vamos contar apenas com essa safra para abastecer o nosso consumo interno e as nossas exportações. E os nossos clientes fora do Brasil precisam cada vez mais de café brasileiro. Portanto, a situação vai continuar muito justa entre produção e consumo. Você tem que lembrar que esses eventos climáticos extremos continuam. A Colômbia tem mostrado problemas, na América Central também ouve-se falar de problemas, a Costa Rica está tendo até que fazer racionamento de água e energia. O México já declarou que a safra dele vai ser 30% menor. Isso mostra que aqueles países em volta desses dois também vão ter problemas na produção de café. O Vietnã começou a chover, mas a chuva é pouca, e já a chuva pode evitar um estrago maior, mas já causou um estrago para a próxima safra do Vietnã, essa safra 24. Portanto, o que a gente nota aqui, que bom que o Brasil conseguiu exportar bastante a preços bons, capitalizou os nossos cafeicultores, e nós precisamos que eles continuem cuidando muito bem dos cafezais e precisamos aumentar a produção, porque o mundo vai precisar cada vez mais do café brasileiro nos seus blends. Carvalhais, falando de café robusta, o preço do café robusta teve ali uma queda agora recente, depois de atingir e ficar renovando máximas históricas, ele teve ali uma queda entre 13% e 15% nas posições de mais curto prazo. Como é que esse valor internacional mexeu na precificação interna, doméstica aqui no Brasil? Bom, os preços subiram, os preços para o cafeicultor brasileiro são bem melhores, devem estar remunerando bem, mas nós precisamos disso. Os nossos cafeicultores, nossos produtores de conilon e de robustas precisam aumentar a produção, porque o mundo tem uso para esse café, esperamos que isso continue. O preço caiu agora nessa última semana, essas últimas 2 semanas, porque houve um tombo nas cotações, tanto em Nova York como em Londres. Isso já era esperado em parte, primeiro porque a rolagem dos contratos de maio para julho ajudou a pressionar as cotações, a elevar as cotações. Acabando isso, principalmente o especulador e os grandes fundos de investimento liquidaram parte dos contratos para realizar lucros, levando essa baixa, e o preço aqui no mercado interno diminuiu. Mas nessa hora também o volume de negócios diminuiu. Agora, por outro lado, também precisa lembrar que o que existe de conilon aqui no Brasil, da safra 24, ainda em mão de produtores de café, é muito pouco. Eles venderam, aproveitaram os preços bons e venderam. Então, eles estão agora olhando para a colheita, trabalhando na colheita do café, beneficiando o café, para voltarem para o mercado. Então, a baixa no momento preocupa os cafeicultores, mas grande parte dos cafés da safra atual 24 já foram vendidos pelos produtores de conilon. E de arábica também não deve faltar muito café, não deve haver muito café na mão de produtores ainda. Portanto, essa queda foi numa época de entre-safra, mas nós vamos continuar assistindo muito sobe e desce no preço por essa situação. Não existe estoques de regular no mundo, estoques, ou seja, de garantia, estoques que dê tranquilidade para o mercado. O mundo vai continuar vivendo da mão para a boca, recebendo os cafés dos produtores de café, dos países produtores, e tratando de torrar em seguida. Nós vamos assistir agora em 24 e 25, muito sobe e desce, junto com os problemas climáticos, vão ser meses emocionantes pela frente.